Chegamos ao último episódio dessa série, onde falamos sobre saúde integrada e prevenção. Falamos de pele, de alimentação, falamos de finanças, de empreendedorismo e agora vamos falar de um último pilar que une todos esses outros pilares: conexão. Cuidar de si é o primeiro passo, mas cuidar juntas é transformador. A rede de apoio, os exemplos, as trocas são formas poderosas de prevenção da nossa mente, do nosso físico e das nossas redes de apoio. Inclusive, é algo que eu já falo lá nas minhas redes sociais, mas eu vou ler aqui para ser bem objetiva e você trazer essa consciência. Quando você for falar, fala diretamente ali para a audiência, para que entendam e comece a olhar a alimentação de uma forma diferente. E que essas buscas que elas vão na sua clínica, no seu consultório, sejam uma consequência. Veja, existe uma diferença entre comer para viver e viver com consciência do que se come. Como a nutrição ela pode ser uma aliada não só da prevenção, mas da longevidade com qualidade, corpo, mente e emoção em equilíbrio. A gente precisa entender que são pilares, que não existe estratégia nenhuma que vá dar certo, somente ela. A gente precisa o quê? Ter pilares. O que é que a gente está disposto e o que é que a gente consegue fazer naquele momento. Então, uma construção não é só a alimentação, não é só o dormir, não é só beber a água, que todo mundo menospreza, mas as pessoas não querem fazer o básico. E eu lhe digo, tem estratégias que ajudam na mulheres 40+? Tem. A mulher 40+, tem um metabolismo diferente? Tem. O intestino inflamado prejudica todas as áreas que a gente está conversando aqui hoje? Prejudica. Isso aí tem evidência científica. Mas nada, nenhuma estratégia, por mais minuciosa que seja, ela não é melhor do que o básico bem feito. Então, precisa sim ter estratégias? Precisa. Eu sempre quando, eu encontro algumas mulheres na rua, na própria rede social, que a gente troca informações, que diz, eu vou pra você, eu preciso de você. Você acha que sem você eu não consigo? Eu digo, antes de marcar a consulta, faz o básico, porque tu chega pra mim para eu já entrar na estratégia específica. Porque se você vem pra mim, eu consigo fazer o básico também com você. Mas se você faz o que todo mundo sabe, que é comer legumes, comer vegetais, comer frutas, tomar água, dormir bem, tentar se livrar das telas da dopamina, Como eu falo da dopamina ali fácil. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que faz você agir. Então, você vai agir para algo que lhe dá prazer. Pode ser uma rede social, pode ser a alimentação. Mas você tem como alimentar essa dopamina de forma saudável. Você tem como alimentar essa dopamina de forma equilibrada. Tratando o intestino, tratando o seu corpo, tratando sua mente. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa entender que o emagrecimento também, ele não é futilidade. Que você consegue ser empoderada, você consegue se sentir melhor, você consegue falar melhor quando você se sente bem vestindo uma roupa, quando você se sente bem naquele ambiente, quando você, o seu físico, eu acredito, que é uma das coisas mais fáceis que tem de mudar. Quando você consegue mudar até seus hábitos, você se sente capaz de mudar outras áreas da vida. Então, assim, eu sempre trabalho no consultório, eu sempre digo, acredito em estratégias eficientes, aceleradores de resultado. Tem um método de emagrecimento que eu chamo método de emagrecimento inteligente. E um dos pilares do método de emagrecimento inteligente é a parte comportamental. É como você vai começar o seu dia, ele vai ditar o resto do dia, tanto do ponto de vista metabólico, fisiológico, como comportamental. Então é muito importante a gente ter esse alinhamento. Perfeito. Quando a gente falou aqui na minha abertura, que eu falei da questão das conexões, do exemplo, de estar ali com pessoas que propagam coisas que viveram, que funcionaram, e você se torna esse exemplo. Então, assim, eu passei pelo processo de emagrecimento e as pessoas hoje não, às vezes não me reconhecem quem eu era, quem eu passei o processo e hoje quem eu sou. Porque eu passei por essas fases que as pessoas queriam algo imediato, que é o que a gente vê hoje, o imediatismo, Eu quero emagrecer, um mês eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 7 quilos, enfim. E não é, se você não suporta o processo, tudo vem à tona na primeira deslize que você fizer. Então, quando as pessoas chegam pra gente, que meio que acham que nós somos profissionais, mas os profissionais que nós somos é de vivência, por viver aquilo, por passar por esses processos, então eu digo assim, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mente.
Não adianta, quem não me indica um nutrólogo, me indica um nutricionista, me indique, enfim, o primeiro profissional que tem que agir é você. Porque assim, ou você muda a sua mente e realmente o que você... Quantas vezes eu saí de um nutricionista com a dietazinha, ia para o mercado, enchia o carrinho, na primeira semana, né? E é isso que eu acho que vocês devem vivenciar muito isso. Então, o que eu costumo dizer é, ou você muda a mente e vê o que você quer e vê se você quer passar por esse processo, que é bom, é gostoso, porque quando tudo começa a fluir, os resultados vêm. Então, quando a gente às vezes diz, doutora, porque eu só quero perder 5 quilos, e de repente você perdeu 10. Eu assim, nossa, tô gostando do que eu tô vendo. Eu quero perder mais. Aí perde 15. Daqui a pouco você começa a ver um músculo, né, saltando. Aí você, nossa, eu tô gostando desse bíceps. Então, assim, é um processo que, se você passa a ver de uma forma prazerosa, tudo flui. Agora, se for na momentaneidade que o povo quer, poucos resistem. Recente, né? Então, eu recebo muito paciente assim, eu quero voltar ao corpo, então eu vou engravidar, mas eu vou para você porque eu quero voltar ao corpo rápido. Como foi com você, querer somente o resultado. Então, realmente tem que ter um processo. Tudo na vida, né? A gente precisa realmente ter essa constância para poder ter o resultado E hoje, quando a gente tá vivendo essa vibe, vamos dizer, das injeções, né, que estão emagrecendo aí todo mundo, eu digo, gente, beleza, eu super acho válido, mas vamos trabalhar a mente, vamos aprender a comer, vamos aprender a mudar os nossos hábitos, porque não tem remédio santo que você vai passar 1 mês, 2 meses, se você não mudar seus hábitos, não mudar sua rotina, quando o remédio ali sair, tudo volta talvez pior, né, doutora? Eu me preocupo muito com os extremos, né? Principalmente quando é voltado para a saúde, a gente está falando sobre saúde integrada. Principalmente alguns termos que a gente ouve nas redes sociais, porque a gente não entende, não conhece a história de todo mundo. E influenciar não é você ter um número gigantesco de seguidores, não. São 5, 6 pessoas ali que ouvem você falando, confia e toma como verdade. Eu ouço muito falando da beleza é magra. Isso me incomoda profundamente, porque a gente exclui pessoas que aí você não sabe qual é o desafio. Está acima do peso, lógico que desencadeia, traz outras, pode até vir patologias, doenças, né, obesidade, mas a beleza não é magra, não é assim que funciona. A saúde, sim. Então a gente exclui e não sabe o que existe por trás daquele sobrepeso. Existe uma história por trás do sobrepeso. E aí tem falas que quer mudar, muda. Também não funciona, também não acredito. Assim, Letícia, como psicóloga, ela também pode trazer essa fala, mas não existe e nada acontece de um dia para a noite. A gente passa anos, a gente não conhece se aquela pessoa engordou em 3 anos ou se ela vem desde a infância, é uma questão genética, existem outros fatores por trás e ela começa a ver um padrão de mulheres. Vamos desconstruir um modelo de corpo. Se você gosta de ser mais musculosa, tá feliz? Perfeito. Mas a minha saúde física, ela não pode ser uma referência através do meu corpo. E eu me policio muito no que eu coloco na minha rede social, porque eu sei, as pessoas podem até não falar, mas a gente está, de alguma forma, influenciando. Com certeza. Existem gatilhos por trás disso, que as pessoas pegam e começam, ao invés de ajudar, a gente desencadeia ali um processo ansioso e a pessoa começa a se cobrar, e aí vem, porque as injeções que estão aí, não sei se esse é o termo, elas têm um propósito, não são infundadas. Existe, sim, uma recomendação, uma indicação médica. Não é se bem gerenciada, se indicada, mas a gente fala tanto de ser magro é saudável, é o que é bonito, que as pessoas querem fazer parte e buscam esse método que é muito rápido. Mas as pessoas estão adoecidas também, porque na minha primeira gestação, eu com um mês eu estava na academia já, e aí teve uma pessoa que perguntou a mim, eu estava malhando de top, como eu sempre malhei, e ela falou, que legal, você assumiu sua barriga depois da gestação. Tipo assim, aí eu, assumi o quê? Aí ela, não, porque você sempre malhou de top e continua malhando de top. Aí eu, por que eu deixaria de malhar de top? Aí eu disse, eu aqui estou num processo que minha barriga vai voltar.
Mas mesmo que ela não voltasse, se eu precisasse para ter meu filho, ter essa barriga para sempre, eu teria. Então, para mim, não tem que aceitar nada. É só uma barriga, como era a minha outra que eu usava. Então, assim, o que é que essa mulher... Eu fico pensando, como é que ela se sente? Porque para ela ter uma fala dessa, com certeza isso deve doer nela. E achar legal uma pessoa assumir algo que deveria ser natural. Eu sou da linha que eu acredito que a obesidade é uma doença. E que eu não vou romantizar, nem vou dizer, se aceite. Não, comigo, esse papo não é a minha linha de pensamento de trabalho. Agora, eu acredito que existe, sim, pessoas que não estão no padrão magro, que estão saudáveis. Obesidade é diferente de você estar um pouco acima do peso, de você estar ali fora do padrão. Mas existe, sim, essa preocupação em não romantizar um corpo perfeito, como também não existe um padrão de romantizar a questão da obesidade, que é aí onde entra a questão positiva das canetinhas. Tem gente que não consegue emagrecer por questões hormonais, por questões várias, que não consegue emagrecer somente com a alimentação e com a atividade física. E aí a gente precisa ajustar com os profissionais qual é a conduta assertiva para aquela pessoa. Individualidade, né? Obesidade é multifatorial, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas falas de é falta de vontade, ou coisas que eu já escutei no consultório, é porque eu não tenho vergonha na cara, sabe? A pessoa, ela se autodeprecia porque ela acaba acreditando em crenças muito fáceis de comportamentais, né? E não entende essa palavrinha que na psicologia a gente gosta bastante, que as coisas são multifatoriais, sabe? Elas não são tão simples. Eu brinco muito assim, nós humanos somos simples, mas na verdade é um simples que é um complexo. Eu digo que é simples porque se a gente abrir a mente para aprender um pouco dessa complexidade, ela vai se tornar mais simples para a gente entender as influências, os fatores, como é que se movimenta e se apresenta para mim. Mas as coisas são sempre multifatoriais. É muito importante que isso esteja muito claro, porque isso diminui muito o sofrimento, dessa coisa de achar que é uma falta de vontade, é porque eu não consigo, né? E quando a gente fala de obesidade, principalmente, a gente está falando de muitos fatores fisiológicos em torno desse processo. Está muito para além só de eu não conseguir fazer uma dieta ou não conseguir fazer uma atividade física. A gente tem muito mais aí nesse... Até porque tem gente que faz dieta, faz atividade física e não emagrece. Exatamente. Porque ela não tem... O corpo dela precisa estar preparado para emagrecer. Eu falo sempre isso. Uma limpeza no seu corpo, um detox bem feito, uma desinflamação vai fazer o seu corpo estar preparado para você não se frustrar, que eu digo, né? Porque se você faz uma dieta, faz atividade física e não emagrece, você se frustra. Exato. A gente vai aproveitando essa conversa, esse bate-papo aqui multiprofissional, a gente vê hoje em dia as pessoas correlacionarem, doutora Alana, com o câncer, né? O adoecimento, né, da mulher, enfim, do diagnóstico, né, do câncer, as pessoas associam a mutações, né, a hereditariedade, enfim. Mas a gente precisa abrir a cabeça das pessoas e o olhar das pessoas o quanto que a alimentação hoje em dia está tão influenciável nessa questão desse adoecimento. A gente vive numa região que a gente vê o grande índice de adoecimento relacionado ao câncer por a gente lidar com a quantidade de agrotóxicos que a gente tem, né? A gente respira agrotóxicos. Então, esse olhar para a alimentação, quando a gente não fala só da percepção do emagrecimento, da estética, mas sim da saúde. Quando a gente fala na questão da saúde, e um dos prognósticos que a gente dá para o câncer, né, é a má alimentação, o tabagismo, né, o excesso de peso, e tudo aqui, mais uma vez, a gente coloca o quanto está elencado. E aí, conscientizar essas pessoas que não só são esses fatores que a gente só acredita na genética, enfim, como que a senhora aborda essa situação para os pacientes de uma forma de cuidar mais de si, de sua alimentação, do cuidado em si, de interno? Veja, de novo, né, o câncer de mama ele é multifatorial também, né? Então, a gente tem fatores não modificáveis, então o fato de eu ser mulher, o fato de eu envelhecer,
E os fatores genéticos me dão uma carga maior de possibilidade de ter o tumor e que, infelizmente, é algo que eu não posso muito mudar, digamos ali. E até existe um engano muito corriqueiro, inclusive, que é se achar, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família, então é como se eu tivesse um pouco mais livre. Mas a origem genética é apenas 20% do câncer de mama, então 80% dos casos vão acontecer mesmo que eu não tenha nenhum caso na minha família. E aí a gente entra para os fatores modificáveis. Esses são os que a gente mais fala, e estar nesse assunto hoje com essas mulheres, cada uma na sua área, é tão fundamental, porque, veja, a gente vai justamente trabalhar nesse sentido, né? Então, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, todos eles têm uma relação muito importante mesmo, né? Propagador mesmo do câncer de mama. Para vocês verem, né, o exercício físico tem um impacto tão interessante. Existem estudos comparando mulheres ativas versus mulheres sedentárias. E as mulheres ativas, elas têm séries de casos que até 20% menos, né, de tumor mesmo, de câncer de mama. Então, veja, você ter algo que você pode fazer e realmente diminuir os seus riscos, né? Então, antigamente a gente entendia saúde às vezes só como vou tomar um remédio, digamos assim, né? E hoje a gente não entende mais isso, não existe mais espaço para essa medicina isolada mesmo. Então, o corpo, ele é multi, é tudo que a gente está conversando muito aqui, né? Então, a gente tem que cuidar com certeza dele como um todo, de uma forma integral, até mesmo nessa prevenção. Então, se alimentar bem, você com certeza trabalhar para estar dentro do peso, isso é saúde de verdade, é saúde com evidência científica, não é apenas, e não que isso seja menos importante, né? Não é somente beleza, mas é também, veja, nossas células funcionarem melhor, com menos inflamação, né? A gente ter muito mais fluidez mesmo nas nossas conexões, né? Então, com certeza, nossos hábitos de vida fazem totalmente diferença, né, naquilo que a gente vai viver na nossa posteridade mesmo. Então, a gente pode escolher muito o que planta, mas a colheita, ela é definitiva, né? Eu vou colher o que eu plantei. A semeadura eu posso escolher, né? Mas o fruto, digamos assim, é necessário consequência daquilo que eu plantei, né? Muito bom, então eu já vou pegar esse gancho aí, a gente já estava falando sobre conexões, eu tenho certeza que você já acompanhou alguns diagnósticos, inclusive positivo, e me diga, qual é a diferença de uma mulher que chega acompanhada de uma rede de apoio, seja do cônjuge, de uma amiga, da família em si? Existe uma diferença de uma mulher? Primeiro, ela tem um receio de chegar e de receber, às vezes, né, de aceitar. E qual é a diferença que faz esse apoio? Veja, o câncer de mama ainda é uma doença tão temida, né? Existe muita dificuldade mesmo, muito medo em torno de tudo isso, e não é por menos, né? A gente tem, infelizmente, casos muito complexos, muito difíceis. Mas veja, com certeza, assim, uma pessoa mais segura, e isso, segurança, vai se dar com certeza dos seus laços, né? Como também Milena falou tanto sobre o seu relacionamento com Deus mesmo, você ter uma firmeza, veja, você crê em algo que é muito mais firme do que as nossas falas, né? Nós decepcionamos, a gente se esquece, a gente se desapercebe, mas o Senhor realmente não tem isso, né? Ele é único, é poderoso, então eu sempre tento estimular isso, né? Porque quando você acredita em algo muito firme, veja, a sua segurança é muito maior, né? Você vai à frente com muita confiança, com muita segurança mesmo de que aquilo vai dar certo. Infelizmente, quando a gente fala sobre, principalmente o cônjuge, né? Às vezes eles chegam nas primeiras consultas e a gente acha até muito legal, né? E daqui a pouco já não vem na outra, daqui a pouco ela fala que no meio daquilo tudo eles se separaram. Isso não é incomum, podem acreditar, isso não é incomum, é muito comum, né? A pessoa está passando por um dilema desse e ainda enfrentar essa situação. Então, quando você percebe uma família que é muito acompanhada, que o marido está ali, os filhos estão ali, acompanham nos exames, com certeza aquela pessoa tem um outro jeito de enfrentar, de encarar a doença, né? O diagnóstico, o tratamento. Então, é indispensável, não tem nem como se falar, né? A gente mesmo consegue, quando a gente pensa em nós mesmos, né?
como que nós enfrentaríamos as situações das nossas vidas sem ter, meu Deus, meu esposo, né? Sem ter meus pais, meu irmão. Então, com certeza é fundamental, né? Assim, faz toda a diferença. Faz. Essa sua fala me trouxe um verso aqui, eu não vou lembrá-lo completamente, mas as pessoas mudam muito. E quando um esposo, ele até começa, mas ele desiste, aí Deus, quando essa base de ter esse relacionamento com as pessoas, mas o principal relacionamento ser com Deus, ele ainda nos diz, né? Se até a tua mãe te abandonar, mas ainda assim, eu nunca vou te abandonar. E é a base mesmo. Algumas pessoas, inclusive, perguntam, como é que você consegue, né? Indira, como é que você dá conta de tudo isso? Né? Milena, como é que você consegue gerenciar? Porque as pessoas têm uma ilusão, às vezes até para responder alguns questionamentos seus, pessoais, de que, nossa, ela tem condições, ela tem o apoio do marido, ela tem isso. Gente, mas isso tudo é tão raso, tão vazio, se a gente não tiver o propósito maior, que é que Deus diz, sou eu que te sustento. Né? Eu sou o dono do ouro e da prata, e tudo isso aqui pode acabar de um dia para a noite. Deus é a nossa base, Ele é nosso alicerce, que tudo pode desmoronar. A gente sabe, uma das coisas que a gente não gerencia é o tempo. A gente nem sequer valoriza, né? Como se a gente fosse viver infinitamente. E aí quando os 40 mais começa a vir, a gente vai se dando conta que não é bem assim. O tempo a gente começa a valorizar. E a valorizar esse tempo do lado de quem realmente importa, de quem realmente vale a pena. E a base é acordar com Deus mesmo. E para encerrar esse episódio, a história que a gente tanto esperava, a nossa pérola, né? Que vem trazer muito sentido, muito propósito de alguém que de fato vivenciou uma experiência de dor, que não é fácil, né? Receber um diagnóstico de câncer, por exemplo. Nós somos humanos, então vem esse sentimento de perda, de vou morrer, e agora? O que fazer? Então, Manu vem trazendo essa história de superação, vai falar para a gente um pouquinho de como foi que esses pilares foram essenciais no seu processo, tanto de receber esse diagnóstico, como passar pelo tratamento e estar aqui hoje, sentada com a gente, podendo compartilhar essa história com você. Bom, sem dúvida é gratificante demais estar aqui neste momento, neste papo, nessa conversa, podendo contar da minha história, né? Porque eu poderia não estar aqui, mas graças a Deus eu tenho muita fé. Eu vou começar aqui falando que eu tenho muita fé e essa fé ela me direcionou em todo o processo, né? Então foi algo muito, eu acredito que foi tudo muito guiado. Tudo no tempo de Deus, assim, porque a minha história é uma história meio que eu vejo que é sobrenatural, né? Porque realmente, como a Nádia falou, a gente quando recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que a gente pensa é vou morrer. E realmente eu tive esse pensamento, né? Eu fui fazer exame de rotina, já tinha 2 anos que eu não fazia, todo ano eu fazia, mas por conta do trabalho eu deixei de fazer, né? Me preocupei com coisas externas, né? Preocupação com o trabalho, não ser demitida, não ficar dando atestado e passei por essa fase de não me cuidar, né? Fazer o meu check-up anual. E quando eu fui demitida, né? Quando eu fui demitida, eu falei, eu estava com plano de saúde, eu vou fazer todos os meus exames, né? E aí eu vou, pelo menos eu vou ficar com o meu check-up, já que eu não tive a oportunidade antes, eu vou fazer até perder o plano, até eles cancelarem o meu plano, né? Antes de tudo, eu vou fazer o meu check-up. Então, eu fui demitida da empresa em março, e em abril eu procurei a ginecologista. É a primeira pessoa que eu procurei foi a ginecologista, né? Eu fui fazendo a sequência de consultas, né? Então, foi lá onde tudo começou. E, para minha surpresa, porque realmente a gente pensa que... a gente ouve muito falar que o câncer, ele pode ser hereditário, né? Ele tem essa porcentagem de hereditariedade, né? Pode vir de um parente próximo, de 1º grau, né? Mas eu descobri que vem de outros fatores, né? Então, como todos falaram aqui, realmente são multifatores, né?
Então, eu recebi o diagnóstico, eu fui para a minha ginecologista, chegou lá, ela pediu, eu estava com 39 anos, já para fazer os 40, e aí ela pediu para eu fazer uma transvaginal e um exame de ultrassom da mama, né? Ela palpou, estava tudo ok, eu não sentia nada, eu não esperava de forma alguma um diagnóstico desse na minha vida. E ela palpou tudo lá, não, vou passar só, você ainda tem 39, né, o plano ele não libera, né, a mamografia antes dos 40, né, não só o plano como o SUS. Agora o SUS está, né, foi falado aqui, né, que o SUS agora ele está fazendo a partir dos 40, que antes era 45 a 50, né, e agora eles mudaram, eles reveram isso então eu fui fazer e o médico falou para mim, não, eu não faço tal exame em você se você não fizer uma mamografia. Isso eu completo o ano em maio. Eu fiz em abril. Quando eu fui fazer o exame, eu já estava com 40. E aí, mesmo assim, eu fui fazer a ultrassom e não deu nada. O médico lá brigando comigo. Porque você já devia ter feito com 35 anos e já devia ter começado. Aí eu não entendi porque... pela lógica, 40 anos é a idade ideal para fazer a mamografia, né? Mas eu recebi tanta bronca que eu tava assustada. Eu pensei que ele tinha visto alguma coisa. Mas eu falei, não, doutor, eu já vou sair daqui já com ele marcado, não se preocupe, a mamografia, né? Ele fez o exame, graças a Deus você não tem nada, tal, não viu nada, tava limpinha a mama. Quando foi na semana seguinte, eu já tinha marcado a mamografia, e fui fazer essa mamografia. E, para minha surpresa, eu com menos dias anteciparam o resultado da minha... Não foi nem anteciparam. Na verdade, eles me ligaram, né? Num horário meio que de correria. E aí me falaram que eu precisava voltar na clínica para fazer um outro exame. E isso já me deixou meio... já com de orelha em pé, né? Alerta. E aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou, não, é só um exame complementar. Eu falei, gente, mas não tem como... Eu não tenho caso na família, não tem. Eu vou ficar... Mas eu não consegui ficar em paz. E aí eu fui fazer, deixei chegar o dia da complementação do exame. Inclusive, a pessoa que me ligou pediu para eu ir urgente, tipo, na hora. Você pode vir agora? Me assustou mais ainda. Eu fiquei muito assustada. E depois eu falei, não posso, marquei para outro dia. E ela falou, você vai sair daqui com o seu resultado já. Você faz o exame e já sai com o seu resultado. Então, eu fiz o exame, esperei o resultado. Eu sou muito curiosa, gente, muito curiosa. Então, tudo que vocês me derem para ler, eu vou ler. Não importa se é meu, se é seu, se der para ler, eu vou ler. Então, é assim, eu peguei o exame e eles falaram primeiro que era complementar, um exame complementar, mas eu achei muito estranho porque toda hora a menina me perguntava, que estava fazendo a minha mamografia, toda hora ela me perguntava se eu tinha amamentado, né? Se eu tinha filho, se eu tinha... E eu respondi umas 5 vezes que não. E eu fiquei meio preocupada, né? Mas eu fui fazer o exame e, para minha surpresa, quando eu abri, eu fui ler lá mesmo, assim que eu abri, comecei a ler, aí eu vi tem alguma coisa errada aqui. Eu comecei a ler tudo, tal, quando eu fui para a conclusão, tinha lá o tal do BIRADS, né? O BIRADS 4C, que é achados altamente sugestivos de alguma coisa, né? E aí, isso me assustou. Isso eu já fui com o resultado na mão, chorando, né? Já em desespero, eu estava só, eu recebi esse resultado sozinha. E isso foi lá no laboratório? Isso foi na clínica na mamografia. Não tinha levado ainda para o mastologista? Não tinha levado ainda, mas eu já estava em desespero, porque imagino. Pesquisei na internet, que é BIRADS, esse BIRADS 4C já está, né? E eu segui. Mas eu já saí da clínica já chorando, liguei para minha mãe, né? É muito importante essa questão da rede de apoio nessa situação, principalmente, né? Porque nessa e em outras, né, também, em relação à doença, principalmente, né? Porque é uma situação que parece que o nosso chão
desmonta, parece que ele se abre. E a gente está realmente caindo de um precipício, assim. E eu já fui chorando, minha mãe não entendia o que era, eu ligando para ela, eu falei, mãe, eu tô... deu alguma coisa na minha mamografia, eu não sei o que é, mas eu acho que eu tô com alguma coisa ruim, mãe, porque tem alguma coisa que falando de um birrado C, e eu já li aqui no Google, e era isso. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, eu estava chorando muito. Minha mãe, prontamente, ela procurou uma mastologista, a primeira mastologista que ela lembrou, ligou para ela, não, ela pode vir. Ela falou, minha filha tá muito nervosa, tá muito agitada, ela tá com muito medo, ela recebeu um resultado aqui, você tem como marcar, tal. Não, venha tal dia. Então foi tudo muito rápido que aconteceu comigo, assim, tudo. Quando eu falo que foi algo muito de Deus, porque foi tudo muito rápido. Então eu fui para a mastologista, a mastologista falou, ela confirmou, ela falou, ela não confirmou, na verdade o que confirma é a biópsia, né? É o resultado da biópsia. Então eu fui para a mastologista, apresentei o exame a ela e ela falou que realmente tinha alguma possibilidade grande de ser um câncer, né? Então eu precisa fazer biópsia. Então quando eu falo que todo o processo que eu passei, eu não tive dor, eu não senti dor física eu não senti, nem antes. A única dor que eu lembro que eu senti foi a dor da biópsia. Infelizmente, assim, a dor da biópsia, ela é uma dor meio chatinha, né? Porque a minha biópsia teve que ser sentada porque era microcalcificações que apareceram, né? E ela estava muito profunda. Então, eu tive que fazer a biópsia sentada, né? Com a mama na placa. E para mim, foi a pior dor que já existiu no mundo. Não sei se a dor do parto porque eu não tenho filho, não sou mãe, mas essa, para mim, até agora, foi a pior dor que eu já senti. E olha que eu aguento muita coisa. Então, eu fiz essa biópsia, deu positivo. Então, deu que eu realmente estava com um carcinoma. Eu fiz aquele outro exame, a doutora me ajuda, aquele exame lá Isso, o imunohistoquímico. E aí ele deu positivo para o estrógeno, né? Os hormônios do estrógeno e o outro lá. E aí a doutora, eu fui levar o exame para a doutora falou, realmente você vai ter que fazer um tratamento, você está realmente com câncer, né? Graças a Deus é um câncer inicial, né? Então, quando eu falo que Deus está presente em tudo, foi um câncer inicial que eu descobri no momento muito certo. Inclusive, o doutor Adriano, o médico que fez a minha biópsia, ele falou, se você tivesse feito 1 ano antes, não iria ver nada. Se tivesse feito 1 ano depois, já poderia estar invasivo, já poderia estar com nódulo, já poderia estar grande e ia ser mais complicado. Então, eu falei, doutora, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu me desesperei demais, né? A minha mente ficou... Eu tive depressão já antes, né? Há um tempo atrás, né? Eu perdi meu pai e eu tive um período depressivo. Então, parece que tudo voltou à tona, né? Mas foi um medo mesmo, assim. Só que o interessante que eu acho nessa história também é que foi falado aqui, né, que a gente é uma mulher até os 40 e depois dos 40, né? Eu falo que eu amadureci de 2 anos para cá. Eu mudei a minha vida, assim. Eu era uma pessoa super sedentária, continuo sendo, mas vou mudar. Foi o que eu te disse. Mas eu falo... Posições baixinhas, o microfone... Mas eu confesso que realmente eu amadureci muito, porque enfrentar isso, eu enfrentei tudo muito, tipo, doutora, para fazer o quê? Chorando, doutora, para fazer o quê? Para fazer o quê? Não, vamos fazer o preparatório, vamos fazer você tem que fazer cirurgia, seu caso é cirúrgico, vamos tirar isso aí para deixar limpinho e tal. E justamente a questão de ter descoberto precocemente,
né? Foi algo que foi muito inicial, então foi importante esse diagnóstico precoce, né? Então a gente conta muito com isso, com o autoexame, ele é importante para a gente estar fazendo. Tem vários sinais, né, para saber se a pessoa tem, porque às vezes é muito difícil, porque o câncer ele é silencioso. Muitas vezes ele é bem silencioso. Quando você vem sentir alguma coisa, já está bem avançado, já está alguma coisa mais, né? Então, é por isso que é bom fazer os check-ups, as vitaminas, como é que estão. E eu tenho algumas deficiências de vitamina, porque eu tomei uma aula hoje aqui. Enfim, foi muito bom ouvir tudo isso, porque eu estava, apesar de participante, eu estive como espectadora também, né? Porque eu aprendi a ouvir de todo mundo, parece que estavam contando o que é minha vida desde quando começou, da ginecologista até. E aí eu perguntei o que é que tinha que fazer. Vamos fazer cirurgia, vamos fazer... doutora, vai precisar de que mais? Vai precisar de químio. Como estava no início, graças a Deus eu não precisei da químio, mas eu fiz a radioterapia, né, que é o complemento do tratamento. E aí eu fiz a cirurgia, eu fiz em julho, estava tudo já encaminhado, assim. Acho que setembro já estava com os pré-operatórios, tudo. Novembro eu fiz, novembro de 2023, foi quando eu descobri. Novembro de 2023 eu fiz a cirurgia. Eu tirei um quadrante, né, da minha mama. Não posso falar aqui que eu não me queixo de dor, não tenho dor, não foi algo assim, que realmente a minha história, ela não teve dor física, só salvo a parte da biópsia, né? Mas teve muita dor emocional, né? Porque eu carreguei um peso até hoje, eu tenho sido acompanhada por psicólogos, né, por pessoas que... eu tenho uma rede de apoio também muito boa. E tem a questão também, a importância da equipe multidisciplinar, né, nessa doença, né, no enfrentamento dessa doença. Então, ela é muito importante, assim, para o que comer. Eu saí de lá sem saber, e agora? Eu vou comer o quê? Se eu comer alguma coisa que não posso, vai aumentar meu estrógeno, e eu estou tomando... Hoje eu tomo o meu tratamento hoje, eu ainda estou fazendo tratamento, né? Mas é um tratamento mais preventivo, porque o que era para se fazer já foi feito, que foi a retirada do quadrante, que estava era um carcinoma in situ, né? Então, era eles chamam os oncologistas chamam de uma lesão pré-canceriana, né? Mas todos os outros médicos, eles entendem que é um câncer, né? Então, eu tive que fazer essa retirada, essa limpeza da área, né? Foi afetada. Ele, graças a Deus, ele não estava invasivo, estava no localzinho certo. E eu fiz as sentinelas, removi alguns linfonodos, né? E botei para biópsia, estava tudo limpo, graças a Deus. Então, e aí eu fui vencendo cada batalha, cada prova, lógico que não foi serena, nem... Foi com muito choro, foi com muita dor, foi com muita, às vezes, desespero. Até hoje eu sinto uma dor, tipo, no dedo do pé, eu ligo ao câncer. Será que o câncer voltou no pé? E aí eu fico nessa expectativa sempre, eu fico muito alerta hoje, né? E eu fiquei nessa dúvida também, da questão de como... Por que foi que, doutora, se na minha família não tem casos de câncer de mama, por que eu tive? Por que eu fui a primeira pessoa a fazer? Aí ela falou, não tem a ver com a hereditariedade, né, a questão mas tem outros fatores também, né, que influenciam, que é a questão da alimentação, a questão da atividade física. Eu era uma pessoa muito sedentária, né, e aí tem a questão também, ela falou sobre a questão do estresse, né? Eu passei 2 anos na empresa, eu passei muito estresse. Muito. Fui perseguida
no meu trabalho. E eu levava tudo isso muito para mim, porque eu não queria dividir com ninguém. Então, o que eu fazia? Chorava, quase todo dia eu chegava chorando em casa, né? Então, ela me falando isso, eu atribuí tudo a esse emaranhado esse conjunto de fatores de que eu estava passando, que eu estava vivendo ali, sabe? Mas graças a Deus eu fui uma pessoa muito forte, eu me orgulho, né? Porque eu realmente fui uma pessoa que eu tive que me conter muitas vezes, chorar no meu quarto, porque para minha mãe não desesperar, para minha família não desesperar. A minha família foi uma rede de apoio assim muito, muito importante. E foi praticamente, eu tive poucos amigos, porque até os amigos eles cansam um pouco, né? Eles se afastam. Eles pensam que você está condenado à morte e vai morrer a qualquer momento e não quer. Então, os amigos afastam um pouco, mas, graças a Deus, eu passei por essa situação, estou em tratamento estou em prevenção. Na verdade, eu estou na fase de remissão do câncer, né? Eu estou tomando um remédio, um hormônio, na verdade, um bloqueador de hormônio, né? Então, eu sigo durante 5 anos. Esse ano em dezembro, eu faço 2 anos que eu estou tomando o remédio. Tenho aí mais 3 anos pela frente. Mas, graças a Deus, eu estou bem, né? Foi muito importante o meu diagnóstico precoce, né? Porque a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atenta a esses sinais. E essa questão da equipe multidisciplinar em relação ao psicólogo, a nutricionista, é muito importante, porque é um apoio assim que eu acho que é o que a gente mais precisa, principalmente psicólogo. Nessas situações, principalmente psicólogo, porque enquanto a doutora está falando, você está bem, você está ótima, eu já fiz 2 mamografias, já depois que eu fiz a cirurgia, né? E graças a Deus, o BIRAD está descendo, eu não sei se ele vai descer tanto, mas ele está descendo, ele já não está em 4 mais, ele está em 3, eu acho. E aí eu estou nessa expectativa, não sei se ele depois... Seu quadro é tão emblemático assim, porque veja... tudo que a gente quer exatamente descobrir nesse ponto, entendeu? Então, é a microcalcificação, que só é vista na mamografia. Então, assim, foi perfeito a gente falar exatamente do seu caso hoje, porque nos deu a possibilidade de descobrir muito precoce, então ainda não era invasivo, veja, então não tinha potencial de se espalhar, então essa lesão inicial que a gente quer pegar, é justamente o impacto da mamografia, foi justamente na descoberta da microcalcificação. Depois que iniciou a mamografia e conseguiu popularizar o método, a gente descobrindo nesse estágio aí, é justamente o que diminuiu em 30% assim, a mortalidade de câncer de mama. Então foi um avanço histórico assim, na mastologia mesmo, na verdade na nossa medicina, né, na nossa ciência. Então é exatamente isso que a gente quer, quando encontrar exatamente nesse ponto. Então, a gente faz uma cirurgia muito menor, a gente tem um tratamento muito menos doloroso, veja, ela não fez quimioterapia, então, excelente, assim, né? A gente fica muito feliz mesmo com esse resultado, assim, quando vem um CDIS, que é o in situ, assim, a gente fica, meu Deus, obrigada, assim, sabe? Então, maravilha. Pra gente que é paciente receber esse diagnóstico... Imagino. A gente só lê o câncer, a gente não lê o in situ. Quando a gente compara, a né, gente só lê o câncer. E aí foi bem... A psicológica, eu acho que eu fiquei muito mais abalada psicologicamente que fisicamente, né? Eu tive uma mutilação, né? Porque eu precisei tirar um quadrante da minha mama. Porém, eu não sinto dor. A gente tem depois aquela questão do se olhar no espelho, né? E ver que tá faltando um pedaço, alguma coisa. E a minha médica falou que a minha mama ia diminuir bastante, assim. Ia ficar uma menor que a outra. Graças a Deus ela tá inchadinha ainda, tá do mesmo tamanho. Não, mas não é que ela esteja, porque ela tá inchada, eu acho que não é bom não, né? Mas pelo menos ela tá do mesmo tamanho da outra. Aí o pessoal até pensa que eu uso prótese, alguma coisa, pensou que depois que eu falei de algumas pessoas, inclusive quando eu postei sobre o podcast, né? Algumas pessoas que já me conheciam há um tempo, souberam que eu tava... Você teve? Sim, passei, graças a Deus, tô aqui para contar a história. E foi... dessa forma, eu realmente estou me tratando ainda tanto do psicológico,
Não foi assim, não foi aquele bicho de 7 cabeças, porque realmente a minha mastologista, junto com a minha psicóloga, junto com o meu oncologista, eles me tranquilizaram muito. Isso é muito importante. Assim, eu falo que... a pessoa que descobriu que lá da rádio, né, da mamografia, né, foram anjos, assim. Ele falou para mim quando eu tive que botar, ele estava tão profundo, as microcalcificações, que eu precisei colocar um fio de metal para poder operar, né? Aí eu botei o fio para poder ir operar. Eu ia operar 10 horas da manhã, então 7 horas eu fui para a clínica para botar o fio, para indicar exatamente para a doutora onde é que ela ia tirar o pedaço. Eles tiraram uma margem muito boa, então graças a Deus, assim, eu ouvi da doutora que, ela falou assim, você não se cuida, porque eu sou ainda um pouquinho resistente em relação à comida, um pouquinho resistente ainda. Estou passando por umas fases aí que é bem, e não tem como você não ficar com medo de se entregar. Hoje eu passei pela depressão há um tempo, hoje eu passo por uma situação que é meio que uma depressão, mas é uma depressão mais ativa, que chamam depressão mista, né, que é a mais acelerada, que é uma questão de... Mas não é algo que me deixa parada, que me deixa... São fatores e não é por conta do câncer, porque eu ouvi da minha médica, mais uma vez, essa semana que eu tô ótima, graças a Deus. Eu tô curada, e eu só tô tomando remédio mesmo, continuo tomando para prevenção, né, para prevenir outro. E eu também ouvi dela que se eu não melhorasse em alguns aspectos, que essa questão do sedentarismo e a questão da alimentação, eu poderia ter de novo. E aí eu falei, eu posso. Aí eu já fiquei com medo, né? Mas é muito bom a gente estar fazendo esses exames, esse tipo de indo ao médico, fazendo um check-up pelo menos pelo menos uma vez no ano, né? Exame de sangue eu estou fazendo sempre agora. Eu nem vejo mais para tirar sangue, mas é importante, eu entendo muito bem isso, que é importante. E eu entendo todas as fases que eu passei, tanto da parte do ficar sem amigos, tanto da parte do descobrimento do câncer, quanto da parte da rede de apoio da minha família. A minha família se juntou para realmente estar, né? É aquele briga, mas quando acontece alguma coisa, se juntam, se unem. Então, eu tive muito isso, graças a Deus. Fui para Salvador, fiz a minha radioterapia. Graças a Deus foi tudo tranquilo. Eu estava com medo, não sabia como era que funcionava, mas foi muito tranquilo. Foi, graças a Deus, foram 15 sessões que eu tomei de rádio. E deu tudo certo, graças a Deus eu tô aqui para contar a história. Eu sei que eu vou viver muito e não Amém. vai tirar. Obrigada pela oportunidade. Mano, falando aí quando a Alane trouxe a questão olha como é pertinente, você foi e falou, mas como assim? E a questão genética, não é? E a Alane trouxe sobre isso, que são 20%, eu fico chocada. Olha a multifatoriedade, né, que existem. Tem outros fatores que influenciam, que a gente negligencia. E olha o olhar e o valor que a gente dá para a vida, principalmente num episódio desse. Quando a gente vê alguém que passou por um processo tão doloroso, pode não ter sido físico, mas com certeza foi emocional, que acaba que eu ainda não cuido tão bem da alimentação, que é um dos fatores, eu ainda não pratico atividade física, que isso tem uma diferença científica, não é uma fala de qualquer pessoa, é uma evidência científica. Acaba que existem outros fatores por trás, não é? Porque a gente quase perdi a vida. Então entra a questão da psicóloga e a importância da gente sentar com uma profissional que olha para mim, sorrir, é um momento de dor, mas quando ela traz, dizendo calma, que eu conheço e eu tranquiliza você diante da situação, olha, a gente descobriu no momento certo, a gente vai tratar, fique tranquila, é outra coisa. E encaminha para os profissionais que vão dar todo esse suporte, todo esse apoio, o que é que eu vou comer agora?
né? Até esse cuidado de nós aqui, quanto profissionais, indicar esses profissionais que tenham esse cuidado, que tenham esse olhar, que veja as pessoas, as mulheres, como ser humano, né? Que trazer vida mesmo com essa expectativa de morte. E eu não podia deixar de falar também que eu tive, além da rede de apoio familiar, eu tive o apoio dos meus médicos, que foram anjos para mim, que eu chamo de anjos, né? Foram, assim, guiados por Deus mesmo. E eu também, me colocaram num grupo de mulheres que passaram pelo mesmo problema que eu, né? Então, que eu tô até com a blusa do Pequenos Girassóis, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, são mulheres que tiveram câncer de mama. E a gente troca experiências, né? A gente troca conversas. Isso, de alguma forma, me ajudou muito, essa troca, porque eu estava com medo como é que depois da cirurgia, o que é que eu podia fazer, e o que é que eu não podia fazer, o que é que eu posso comer, e o seu foi de quê, e você teve quantas sessões. A gente fica trocando essas figurinhas, essas falas, na verdade. E é muito importante também buscar também essa rede também de apoio, de experiências, né? Do mesmo... que estão vivenciando algo semelhante, né? Exatamente. Ou, talvez a doutora Alana saiba também, existe uma dieta que o povo fala que seja antitumoral mesmo. Fala muito dessa mediterrânea, sei lá, cetogênica. Tem alguma que realmente tem evidência que vai? Acredito que sim. Deixa eu explicar. Os 20% não tem como a gente mexer. É como a doutora falou. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que não. A genética a gente não muda, mas a expressão gênica a gente muda. O que é isso? É como sua genética vai se expressar. Então você tem como silenciar esses genes, como você tem como expressar esses genes. Vamos dizer que você tem a genética para ter um câncer de mama. A gente vai fazer o quê? Silenciar. Como é que a gente silencia? Atividade física e aí com a alimentação. Uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Uma alimentação que ajude o seu corpo a metabolizar as coisas da forma correta, a fazer a limpeza da forma correta. Quando a gente fala de uma alimentação detox, não é que a gente vai fazer um suco detox, não é que a gente vai fazer um suplemento detox. A gente vai fazer com que o seu fígado, que é o órgão que faz o detox, ele trabalhe bem para poder fazer essa limpeza no corpo. Por quê? Hoje em dia a gente está com excesso de toxina. Seja através de alimentação, seja através do ar, da água, de produtos que a gente passa no rosto. Então, a gente está com esse excesso. Então, a gente precisa ir além do que o nosso corpo naturalmente fazia essa limpeza. Então, por isso que ficou famoso essas dietas detox, essas dietas anti-inflamatórias. É porque a gente precisa realmente de um suporte maior. Então, eu acredito que uma alimentação para uma prevenção do câncer seja uma alimentação que você faça essa limpeza do seu corpo de forma eficaz. E tente evitar, lógico, você faz essa limpeza botando esses bioativos que vão ajudar ali seu fígado a fazer essa autofagia, esse detox bem feito ali, como também a gerenciamento de outros fatores, o estresse, o sono, e eu acho que a nutrição já está ligada ali também nisso tudo, né? Mas eu acredito que sim, me corrija se eu tiver com... Acredito também, compartilho da sua... E acho que eu queria fazer só uma observação, porque eu achei muito pertinente a percepção dela, quando ela falou, né, do câncer dela, você fala de uma perspectiva que era bem, sabe, boa, bonita, assim, de ouvir, leve, né? E nela a gente via mais aquela fala mais do desespero, né? Do excesso da preocupação, né? Que é totalmente pertinente, né? Faz parte desse processo. Mas aí agora acho que eu falando dessa coisa do gerenciamento de estresse, por exemplo, muitas vezes, um fator que a gente às vezes pode negligenciar muito no dia a dia é a gente observar melhor, assim, de que ponto de vista eu estou olhando para as situações. Não porque necessariamente assim, aquilo vai evitar um sofrimento, mas é porque eu posso passar por uma dor, por um sofrimento e evitar, por exemplo, não viver tão afundada no desespero. Não é óbvio que quando você descobre uma doença grave, séria, e você tem muito medo, você sente desespero, né? Natural.
mas ficar preso, sabe, no desespero já pode ser evitado. É muito mais sobre esse gerenciamento de percepção, sabe, essa possibilidade sua, até em casos muito difíceis, que aí agora eu vou citar, né, que ela falava uma fala leve, porque para ela que é médica, olha para o caso dela e vê assim, uma possibilidade prognóstica muito positiva, mas, por exemplo, quando você às vezes tem um prognóstico que não é tão positivo, aí agora aquela hora que vocês comentaram aqui antes, é aquela hora que a sua vida espiritual, por exemplo, aquilo que não é necessariamente explicado, te sustenta bastante. Te sustenta muito se você permite, por exemplo, trabalhar a percepção através disso, né? E isso tudo vai facilitar. E aí ela já comentou sobre isso, e aí eu tenho certeza de que quando você trabalha assim, qualquer tratamento vai fluir melhor, as suas possibilidades são melhores. E eu vou falar uma fala que eu escutei uma vez de um relato de uma pessoa, de um marido que teve câncer, que ela dizia assim, meu marido inspirava muitas outras pessoas, e as pessoas diziam assim, é porque você está esperando um milagre? Ele dizia, não, é porque eu quero ensinar as pessoas a passarem por essa dor com mais dignidade, minimamente com mais felicidade, né? A minha vida ainda não acabou, ela ainda está acontecendo, e eu acho que a gente tem que aprender a propagar um pouco mais dessa leitura, sabe, que é possível. E veja, né, o que nos diferencia de robôs, entenda. A gente vai ter a capacidade de dar esse diagnóstico, mas de maneira nenhuma, em hipótese alguma, ainda que seja o caso mais avançado, ela não pode sair sem esperança. Entende qual é a grande diferença de você ser realmente um profissional? A doutora Milena fala muito sobre isso, né? Sobre você tocar verdadeiramente, veja, é aquela frase, né? A alma humana, né? Então, nós somos diferentes e podemos ser tão importantes na vida das pessoas, justamente quando a gente de verdade se importa, é algo realmente assim, eu não estou fazendo aquilo de forma mecânica, de forma apenas técnica, né? Eu sou uma pessoa falando com outra pessoa. Talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento sobre aquilo e aquilo vai me ajudar a direcionar como que vai fazer, mas entenda, é uma pessoa que está falando para outra, que tem, né, que está passando por um processo, então você se vê mesmo de maneira, né, linear e falar de forma bem tranquila e realmente, em hipótese nenhuma, retirar a esperança. Afinal, a gente não tem... É lógico que a gente tem números, a gente tem estatísticas, mas, gente, a vida, né, ela surpreende o tempo inteiro, né? A gente vive uma vida cheia de muitos relatos de milagres e coisas assim. Então, com certeza, meu ponto de vista sempre vai ser esperançoso, entendeu? Então, ela vai sair, mesmo que com a notícia difícil, mas que ali existe possibilidade da gente ainda fazer algo, de que ainda existe alguma coisa. E aí, não tem jeito, eu sempre vou recorrer mesmo, assim, para esse apoio, né? Porque é o que eu estou falando, quando eu me limito, quando eu não tenho mais o tratamento, o Senhor, ele vai além disso. Então, eu consigo, né, ter essa esperança e dar isso muito mais por crer nisso de verdade, entendeu? Muito bom. Então, enquanto houver vida, existe esperança. E é isso que você... Só que assim, existe profissionais que pensam diferente. Por isso que é importante, na hora de buscar um profissional, buscar entender esse profissional, não é? Como que ele vive a vida dele. Não é só o profissional, a parte técnica, mas muito como ele lida com a vida no dia a dia. E hoje o lado positivo das redes sociais é justamente você poder acompanhar um pouquinho da rotina dessa pessoa, porque não se sustenta, né? O que é de verdade vem. Então tenha esse cuidado. A gente falou sobre agora a história de Manu, sobre o câncer de mama. Cada profissional aqui apresentou a importância do seu pilar nesse processo. E a gente entende que conexão, prevenção é conexão. É conexão com o corpo, com a mente, com o outro e com o seu propósito. Então, pegue aí uma caneta ou anota aqui na sua mente, no seu coração. Bem me quero em todas as áreas da minha vida. Inspire outras mulheres, se inspire e continue cuidando daquilo que mais importa, você. E que esse momento se multiplique, que mais mulheres se reconheçam, que se encontrem e que busquem sempre força para viverem felizes, saudáveis e fortes.
Esse é o nosso movimento e chamamos você para junto conosco vivermos o bom da vida e o bom da vida pós 40.